Hoje eu tive a oportunidade de conversar com um japonês lá na fábrica e ele estava falando justamente sobre salário e aposentadoria, né? Que ele já tá para aposentar. Aí eu aproveitei para ver aí se eu conseguia descobrir o valor de uma aposentadoria aqui de um japonês, né? E ele me falou assim que ele tinha que trabalhar até os 70 anos. Aí eu falei, mas por quê, né? Se aposenta com 65 anos aqui no Japão, né? Hoje, conversando com esse japonês, ele trabalha nessa fábrica, pelo que ele me falou, né? Desde os 18 anos. E agora ele está com 63 anos. E falando sobre salário, ele falou que estava ganhando 1.200 a hora, perguntou quanto que eu ganhava, né? Eu falei para ele 1.412, ele falou, nossa, meu, então eu preciso daqui 2 anos, acho que eu vou procurar sua empreiteira e trabalhar por ela mais 5 anos. Eu falei, ah, mas por quê, né? Você não vai se aposentar aos 65 anos? Aí ele falou que sim, com 65 anos ele aposenta, e só que ele precisa trabalhar mais 5 anos, né? Aí ele explicou que ele tem um financiamento de uma casa que vai até os 70 anos para ele pagar. Então, por conta disso que ele vai precisar trabalhar mais 5 anos. Aí eu falei, mas com a aposentadoria não dá para você? Quanto que você vai receber? Nisso ele falou que ainda não sabe, né? Porque, na verdade, o esquema dessa fábrica onde a gente trabalha, eles fazem um contrato até os 60 anos. Com 60 anos você tem que se desligar, né? Até então você é mensalista e depois você volta como horista, né? Por isso que ele falou que ele ganha 1.200 a hora. Mas, como o salário dele baixou muito, né? Quando mensalista ele ganhava na faixa de 300 a 400 mil. Agora trabalhando aí como horista ganhando 1.200 a hora, ele vai ganhar menos de 10 mil por dia, né? Trabalhando no horário normal. Então o salário dele cai muito. E ele falou que como ele tem esse financiamento, ele recebe uma ajuda do governo, varia de 30 a 40 mil para ajudar nessa despesa, né? Fora isso aí, ele falou assim que precisa trabalhar, por quê? Ele falou que o salário dele não dá para pagar as despesas, né? Porque tem carro, seguro do carro, né? Ele tem que pagar o convênio médico. Aqui não é igual no Brasil, que quando a pessoa se aposenta, ela tem o direito à assistência médica, né? No caso do Brasil existe o SUS. Aqui não existe nada disso, aqui é tudo pago. Eu até comentei isso para ele, ele falou assim, nossa, então eu quero ir pro Brasil, ele estava falando. Ele falou, aqui no Japão não existe nada de graça, tudo você tem que pagar. Ele falou assim que aqui é a terra dos impostos, né? Inclusive, quando eu perguntei da aposentadoria, falei, mas não dá para você viver da aposentadoria? Ele falou que não dá porque o valor, um amigo dele que se aposentou no começo desse ano, está recebendo aí, tirando os impostos, né, 180 mil por mês. Então ele acha que ele vai receber mais ou menos desse valor, né? Porque depende muito de cada linha. Tem hora extra e tem linha que não tem. Na linha que ele trabalha, praticamente é TI todo dia, né? Ele sai no horário normal. Então pode ter uma pequena variação aí no valor que ele vai receber de aposentadoria. E ele estava perguntando para mim se eu tinha bônus também, né? Se eu tinha direito a bônus. Eu falei que eu ganho um bônus, mas é muito baixo, né? De um valor de 60 mil a cada 6 meses. Então 2 vezes por ano eu tenho esse bônus. E ele, trabalhando direto na fábrica, ele ganha 1.200 por hora, né? É um valor bem inferior comparado às empreiteiras, mas ele tem um bônus de 200 mil a cada 6 meses, né? 2 vezes por ano ele ganha 200 mil. Então a queda de salário dele é muito grande, porque quando ele era mensalista, até os 60 anos, ele tinha aquele salário que era entre 300 e 400 mil e o bônus dele variava, né, dependendo do lucro da empresa, de 600 a 800 mil. Então, daí a gente já percebe que existe uma diferença muito grande. Aí eu até perguntei para ele, assim, tipo, se não dava para ele viver da aposentadoria mais o dinheiro que ele recebeu quando ele se desligou.
aos 60 anos, porque toda empresa não, né? Mas algumas empresas, geralmente a de grande porte, eles pagam aí um valor razoável para as pessoas que acabam o contrato aos 60 anos, né? No caso aí, ele recebeu aí 20 e poucos milhões, mas ele fala assim que teve um gasto muito grande porque ele perdeu os pais, né? Tanto a mãe quanto o pai dele faleceu recentemente. E ele falou que com o funeral ele gastou aí em cada um, ele falou Nihyaku man. Isso aí representa 2 milhões, né? 2 milhões de ienes para o pai e 2 milhões de ienes para a mãe. Então já foi uma despesa de 4 milhões. Ele falou assim que essa despesa ele poderia ter gastado bem menos, tipo 500 mil. Ele falou que tem mais barato, mas ele falou que como ele mora aqui no interior, eu não sei, deve ser tipo assim, sabe aquela pressão da sociedade, né? Ele fala que aqui no interior tem que fazer um negócio mais, né? Mais caro, não sei o que. Ele falou que com isso ele acabou gastando esses 2 milhões. Então, do que ele recebeu, desses 20 e poucos milhões, sobrou menos desses 4 milhões. E todo japonês ele é precavido, né? Então não vai ficar dependendo só desse valor somado à aposentadoria que ele vai receber, que é um valor baixo. Pensando nisso aí, né, ele quer trabalhar até os 70 anos. Por quê? Porque assim ele termina de pagar o financiamento da casa dele e aí ele não vai ter essa despesa, né? Então, com isso, ele acredita que se ele receber em torno de 180 mil ienes por mês, né, ele vai conseguir sobreviver. Dá dó porque ele acabou perdendo aí os pais e também recentemente ele perdeu a esposa, né? Então ele tá sozinho e já próximo de aposentar, né? Então ele vai viver sozinho aí, não tem ninguém. Eu acredito que ele não tem filhos, ele não comentou nada de filhos, né? Então só tá ele mesmo no mundo agora. E é uma história meio triste isso, né? Por isso que ele falou pra mim que ele precisa trabalhar até os 70 anos para poder estar mais tranquilo, né? E poder estar aí arcando com as despesas, porque ele fala que vai ter a despesa aí do convênio médico, né? Apesar de que ele falou que quando aposenta, de graça não fica, mas fica mais barato a parte que ele tem que pagar. Agora, por exemplo, ele disse que ele paga 30% quando ele usa o médico, né? Então, o convênio vai arcar com 70%, né? E ele paga 30%. Depois, ele falou assim que vai ficar... Ele também parece que não buscou muitas informações, né? Mas ele falou para mim que é entre 10% e 20% que ele vai pagar, então não vai ser mais 30%. Mas como eu falei da questão do Brasil ser de graça, ele falou que isso não existe aqui, né? Então vai ter que pagar mesmo esse convênio, né? Por mês tem que pagar o convênio e toda vez que ele for usufruir de médico, ele vai ter essa despesa aí, mesmo que seja 10%, ele vai ter que estar pagando, né? Então é complicado. Fora isso, que nem ele comentou do carro, né? Existe aí o imposto do carro e fora isso tem o seguro do carro, né? Conforme a idade vai aumentando, o seguro também vai ficando mais caro, né? A despesa, ele fala, é grande. Ele fala que o seikatsu é... Como que dá para traduzir isso, né? Ele fala que tairen aqui, né? É difícil a vida aqui, né? Ele quis dizer, porque tem que pagar muita coisa, muito imposto, né? E isso aí que ele fala que dificulta aí, né? Fica muito caro, né? O custo de vida para os japoneses. Então é claro que tudo isso aí vai depender do salário, né? Que a pessoa recebe. Quanto mais ela ganhar, mais ela vai receber na aposentadoria, né? Mas a gente está falando aí de pessoas que trabalham em chão de fábrica. As pessoas com quem eu convivo aí diariamente na fábrica e é com elas que eu converso, né? Então as informações que eu tenho é sempre baseado nessa categoria aí de trabalho, tá? A gente não pode pegar e imaginar que agora é tudo assim,
Apesar de que a aposentadoria, creio eu que no mundo inteiro, não é um valor assim muito alto para a pessoa poder estar vivendo tranquilamente, né? Volto a dizer, eu estou falando de pessoas que têm o salário mais baixo dessa categoria aí, trabalhador de fábrica, tá bom? É que eu estou caminhando aqui, a gente conversou bastante ali, né? Inclusive eu estava falando do Brasil, falando que o aposentado no Brasil tem o direito de transporte público gratuito, né? Ele falou, nossa, meu, aqui não tem disso não, aqui você tem que pagar, tudo você tem que pagar, não existe nada de graça aqui para idoso, né, para aposentado. Então ele estava admirado com isso aí. E sei lá, se eu lembrar de mais algum detalhe, né, que falou de tanta coisa, talvez eu volte a comentar em algum outro vídeo. Mas é isso, por isso que muita gente trabalha aí, né, apesar de ter já uma certa idade, que nem o caso desse senhor aí, ele vai ter que trabalhar até os 70 anos e você vê aí muitas pessoas trabalhando além disso, né, por questão de necessidade mesmo. Daí a gente começa a perceber como o poder de compra do japonês vem caindo ano a ano, né? Se a gente for observar aí como que era a vida do japonês aí há 30 anos atrás, a gente percebe que era bem diferente naquela época, né? Mas é isso, pessoal. A gente se encontra aí no próximo vídeo. Fui!